Você já se perguntou como alguém que já pesou 153 quilos pode se tornar autoridade entre os cristãos no ramo de alimentação saudável? Luciano Subirá resolveu expor as experiências dele, compartilhando os ensinamentos à luz da Bíblia sobre como devemos nos alimentar e cuidar do nosso corpo. Estamos com muita dificuldade no nosso canal, por isso é importante que você curta o nosso vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Vamos ao vídeo. Fase 1. O despertar para o problema. Em 2007, Luciano Subirá recebeu a visita de uma pastora italiana e sua amiga médica. Nessa época, Luciano pesava cerca de 153 quilos. A médica, que falava português fluentemente, notou o tamanho de Luciano e expressou preocupação com sua saúde. Ela perguntou se ele havia feito um check-up recentemente. Luciano respondeu que havia feito um check-up 2 meses antes e que tudo estava bem. No entanto, a médica não acreditou e disse que o corpo não é uma conta que pode ser ignorada. Ela afirmou que o corpo é como um cartão de crédito. Você usa e depois vem a fatura. A médica fez perguntas sobre a saúde de Luciano, incluindo seu colesterol, triglicerídeos, açúcar no sangue e pressão arterial. Luciano respondeu que tudo estava em ordem, mas a médica permaneceu cética. Ela mencionou que o cardiologista que havia feito o check-up anterior deveria ter alertado Luciano sobre os riscos de sua saúde. Luciano revelou que o cardiologista havia dito que ele tinha mais sorte do que juízo. A médica discordou do cardiologista e disse que Luciano não estava tendo sorte, mas sim apenas ganhando tempo. Ela afirmou que a conta pelo mau cuidado com a saúde iria chegar e seria muito cara. Essa conversa foi um despertar para Luciano Subirá. Ele começou a perceber que sua saúde não estava tão bem quanto ele pensava. No entanto, ele ainda não estava pronto para fazer mudanças significativas em sua vida. A visita da pastora e sua amiga médica foi um ponto de partida para o processo de mudança de Luciano, mas ele ainda precisaria de mais tempo e experiências para entender a importância de cuidar do seu corpo. Fase 2. A manutenção e o conformismo. Após a visita da pastora italiana e sua amiga médica em 2007, Luciano Subirá começou a enfrentar problemas de saúde. Sua pressão arterial subiu e ele desenvolveu diabetes. Seu açúcar no sangue estava em 300. Essas notícias foram um choque para Luciano. Ele se assustou e percebeu que precisava fazer algo para melhorar sua saúde. Ele começou a controlar sua pressão arterial com medicamento e mudou sua alimentação. Luciano começou a reduzir seu consumo de alimentos processados e aumentou sua ingestão de frutas, legumes e proteínas magras. Ele também começou a beber mais água e a reduzir seu consumo de açúcar. Com essas mudanças, Luciano começou a perder peso. Em menos de um ano, ele perdeu 27 quilos e alcançou um peso de 126 quilos. Ele pensou que havia resolvido o problema e que sua saúde estava sob controle. No entanto, Luciano logo percebeu que havia relaxado demais. Ele parou de emagrecer e começou a manter seu peso entre 126 quilos e variando um pouco para mais ou menos. Ele não estava mais motivado para continuar perdendo peso e melhorando sua saúde. Luciano estava apenas correndo da doença, em vez de viver uma vida saudável. Ele não havia entendido a importância de cuidar do seu corpo como um templo do Espírito Santo. Ele ainda não havia encontrado a motivação para fazer mudanças significativas e duradouras em sua vida. Essa fase foi marcada por uma melhoria inicial na saúde de Luciano, mas também por um estado de conformismo. Ele precisaria de mais experiências e conhecimentos para entender a importância de cuidar do seu corpo e viver uma vida saudável. Fase 3. Entendendo a raiz do problema. Em 2013, Luciano Subirá conheceu um homem de Deus, o pastor Paulo Canuto. O encontro deles foi uma conversa muito inusitada. Luciano Subirá ministrou em uma igreja e, no final do culto, prepararam um jantar para os pregadores. Apesar de a comida ser saudável, o pastor Paulo Canuto fez um pratinho pequenininho. Só para puxar conversa, Luciano Subirá olhou para ele e falou: "Tá se cuidando, hein?" Ele falou isso só para puxar conversa. No que ele falou, "tá se cuidando", o pastor Paulo Canuto olha para ele e diz: "Quantos anos você tem?" Luciano Subirá respondeu: 41. Ele falou: "Tô perguntando sua idade,
porque quando eu tinha 44 anos de idade eu morri. Luciano Subirá perguntou: como assim morreu? Ele falou: meu corpo entrou em falência. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, mas na quinta eu não voltei mais. Luciano Subirá perguntou: como é que você sabe que você não voltou? Então ele disse: porque na quinta vez eu me vi saindo do corpo e tudo o que aconteceu a partir daquele momento, eu assisti fora do meu corpo. Meu espírito estava fora do corpo. Minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e o médico, de tudo o que aconteceu na sala. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para ela. Eu vi que horas eram no relógio quando ele confirmou o laudo da minha morte. É o mesmo horário que está lá. Para encurtar, sem dar muitos detalhes, ele disse: Jesus apareceu atrás de mim e sugeriu no meu ouvido, dizendo: você é um suicida. E Jesus falou para ele: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele chegou nessa parte, Luciano Subirá falou: para, você era gordo? Ele falou: não, mas eu nunca cuidei do meu corpo. Ele falou: eu não dormia. Toda a noite era vigília de oração. Dormia de 2 a 3 horas para buscar Deus, viajar, pregar, sem me dar descanso. Jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair. Meu corpo não aguentou. Ele falou: Jesus me deu uma visão. Enquanto eu estava em pé ali, sumiu o ambulatório. Eu sei que era uma visão porque eu vi o velório que nunca aconteceu. Eu vi o meu velório. A pior coisa de você ver é o seu velório. Ele falou: eu estava arrumado no caixão de terno e gravata, coroa de flores, amigos, família, todo mundo chorando. Eu vi a cena. Alguém chegava perto do caixão, estendia a mão e dizia: mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão novo? Ele disse que ouvia a voz de Jesus falando atrás dele, enquanto ele tinha a visão. Além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu te recolho coisa nenhuma. Foi você que se matou, mas agora sou julgado pela sua negligência. Luciano Subirá disse que nesse momento, o chão sumiu debaixo do pé dele, que não foi só o impacto de uma história. Disse que Deus fez alguma coisa naquele momento, uma grande virada de chave. Complementou dizendo que levantou daquela mesa e falou para Deus no coração dele: nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo. É a última vez que o Senhor chama minha atenção. Mas eu falei para ele: eu não vou mudar da noite para o dia, eu sei disso e o Senhor também sabe. Então pedi: me dá 1 ano. Ele disse que nem sabia por que tinha pedido tanto tempo. Na cabeça dele, ele realmente não queria brincar com o assunto. Falou: me dá 1 ano porque preciso reprogramar minha forma de pensar. Ele já sabia, pregando o Evangelho, que não há mudança de comportamento sem mudança de valores. Então falou: cara, eu vou ter que repensar tudo. Fase 4. A transformação e a integração corpo-espírito. Nos últimos anos, Luciano entrou na fase de transformação mais intensa, onde perdeu ainda mais peso e chegou aos 89 quilos. Nesta etapa, ele finalmente integrou o cuidado físico ao espiritual. Ele passou a enxergar o corpo como o cavalo que carrega a mensagem de Deus. Uma analogia que ele faz usando a frase do pregador Robert Murray McCheyne: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Luciano admite que negligenciar o corpo, afetando diretamente a capacidade de cumprir o propósito de Deus, é um erro absurdo. Após a conversa com o pastor Paulo Canuto, em 2013, Luciano Subirá teve uma grande virada de chave. Ele percebeu que precisava mudar sua forma de pensar e viver de acordo com os princípios bíblicos de cuidado com o corpo. Ele começou a priorizar a saúde e o bem-estar, e a viver de forma responsável e honrosa para com Deus. Luciano Subirá passou a entender que o corpo é um templo do Espírito Santo e que precisa ser cuidado e respeitado. Com essa nova perspectiva, Luciano Subirá começou a fazer mudanças significativas em sua vida. Ele passou a se alimentar de forma saudável, a fazer exercícios regulares e a dormir bem. Ele também aprendeu a gerenciar o estresse e a ansiedade. Ele não apenas emagreceu, mas também melhorou sua saúde geral e seu bem-estar.
Luciano Subirá também começou a compartilhar sua experiência com outros, inspirando-os a cuidar do seu corpo e viver uma vida saudável. Ele passou a ser um exemplo de como é possível mudar a vida e alcançar uma saúde plena. Hoje em dia, Luciano Subirá é um defensor do cuidado com o corpo e da saúde integral. Ele continua a viver de acordo com os princípios bíblicos de cuidado com o corpo e a inspirar outros a fazerem o mesmo. A fase 4 da jornada de Luciano Subirá é caracterizada por uma vida saudável e equilibrada. Ele aprendeu a cuidar do seu corpo e a viver de forma responsável e honrosa para com Deus. Ele é um exemplo de como é possível mudar a vida e alcançar uma saúde plena. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês não são de vocês mesmos. Você não é dono nem do seu nariz. Essa é uma frase mais antiga que os mais novos não entendem tanto. Mas quando a gente entende isso, a Bíblia diz: porque vocês foram comprados por preço. A redenção é um ato de compra. Então glorifiquem a Deus no seu corpo. Quando eu mantenho o corpo longe da imoralidade, honrando o Deus que é o dono do corpo, o trato correto com o corpo é parte do culto a Deus. Romanos 12 fala do culto racional, mas a mentalidade de mordomia, de gerenciamento e de cuidado que é de Deus é muito forte na Bíblia e nas premissas da vida cristã. Quando você pega o ensino de Jesus sobre a mordomia, sempre há prestação de contas. Então quer dizer, um dia estaremos diante de Deus e vamos responder. Será que a gente pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Decididamente a resposta é não. A trajetória de Luciano Subirá na luta contra a obesidade é um exemplo de aprendizado e transformação. Ele começou ignorando os sinais e se apoiando em uma fé simplista, acreditando que a espiritualidade resolveria tudo. No entanto, ao longo dos anos, ele aprendeu que o cuidado com o corpo faz parte do cuidado espiritual. O processo de emagrecimento de Luciano não foi apenas uma mudança física, mas uma jornada de entendimento sobre o equilíbrio entre corpo e espírito. Ele conclui que a verdadeira saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de alinhamento entre os princípios espirituais e naturais, onde o cuidado com o corpo se torna uma expressão de mordomia e responsabilidade. E você tem cuidado da sua saúde? Deixe nos comentários quais são as suas dificuldades e se esse vídeo te ajudou a abrir a visão sobre cuidar mais do templo do Espírito Santo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para não perder o próximo vídeo em que abordaremos o que a Bíblia fala sobre cuidar da saúde. Não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que precisa cuidar mais do corpo. Sua participação é importante para crescer o canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.